Olá, eu me chamo Felipe Marinho, sou médico e hoje venho alertar para um problema frequente e que geralmente é negligenciado pelos pacientes, pelos seus cuidadores e até mesmo pelos seus médicos. Vamos falar hoje sobre queda em idosos. Você sabia que 1 em cada 3 pessoas acima de 65 anos sofrem queda a cada ano no mundo? Quando avaliamos pessoas acima de 80 anos, metade delas caem a cada ano. As quedas são a principal causa de lesões acidentais em idosos, incluindo fraturas, traumatismo craniano, lesões de medula espinhal e contusões. As fraturas de quadril, punho, vértebra são as lesões mais comuns associadas a quedas em idosos. Além disso, estudos mostraram que os idosos que sofrem quedas têm uma maior probabilidade de sofrer quedas subsequentes e também estão mais propensos a desenvolver depressão, ansiedade e limitações físicas. Envelhecer é um processo natural, mas que frequentemente é confundido com outras doenças próprias dos idosos. Dentro dessa confusão existe uma síndrome chamada síndrome da fragilidade. A fragilidade é uma condição comum em idosos e ela é caracterizada por um declínio na capacidade do organismo de se adaptar a condições de estresse, aumentando o risco de eventos adversos como quedas, incapacidade funcional, hospitalização e até morte. É uma condição multifatorial, onde interagem fatores biológicos, psicológicos e sociais. Alguns desses fatores são o próprio envelhecimento, doenças crônicas, uso de medicamentos, desnutrição e sedentarismo. Bom, resumidamente, o que acontece é um declínio na reserva fisiológica, perda de massa muscular, diminuição de força, da mobilidade e da resistência física. A fragilidade é um fator para quedas, mas outros fatores merecem destaque aqui também. Problemas de visão, de equilíbrio, uso de calçados inadequados, história de quedas anteriores, ambiente doméstico inadequado e alterações cognitivas. Infelizmente, as quedas em idosos podem ter consequências graves, como fratura de fêmur, que é uma das lesões mais comuns e também mais graves associada a essas quedas. Nos idosos acima de 80 anos, após uma fratura de fêmur, 3 em cada 10 não estarão vivos após 12 meses. Isso não significa que a fratura em si é grave. Mas as condições que permitiram essa fratura e também a limitação que acontece depois da fratura tem alto impacto na saúde do idoso. Por isso tudo, é importante destacar que a prevenção de quedas em idosos pode ajudar a reduzir o risco de fraturas e também de outras lesões graves, melhorando a qualidade de vida e a longevidade. Vamos ver agora o que pode ser avaliado e melhorado dentro dos fatores de risco para quedas. Durante uma consulta detalhada e bem feita, especialmente por um bom geriatra, alguns pontos podem e devem ser tratados. 1. Avaliação do equilíbrio e mobilidade. O médico pode avaliar a capacidade do paciente de manter o equilíbrio, caminhar e se mover com segurança. Isso pode incluir testes para medir força e flexibilidade dos músculos, bem como a estabilidade e o equilíbrio do corpo. 2. Avaliação de medicamentos. O médico precisa revisar a lista de medicamentos que o paciente está tomando, avaliando se algum medicamento desses pode causar tontura, sonolência, desequilíbrio ou outros efeitos colaterais que possam aumentar o risco de queda. E isso pode acontecer isoladamente ou a associação das medicações. Avaliação de problemas de visão. O médico pode avaliar a visão do paciente e deve avaliar ou orientar verificando se tem problemas como catarata, degeneração macular ou outras condições que possam afetar a visão e aumentar o risco de queda. 4. Avaliação do ambiente doméstico. O médico precisa orientar o ambiente doméstico do paciente, identificando possíveis riscos como tapetes soltos, escadas sem corrimão e iluminação inadequada. 5. Avaliação de fatores de risco médicos. O médico pode avaliar se o paciente tem condições médicas que possam aumentar o risco de queda, como osteoporose, doenças neurológicas, doenças cardíacas, entre outras. 6. Avaliação do histórico de quedas. O médico precisa perguntar sobre esse histórico de quedas, incluindo a sua frequência e também as circunstâncias de cada queda anterior.
Com base nessa avaliação, o médico pode recomendar medidas preventivas e tratamentos adequados para reduzir o risco de quedas, como a prática de exercícios físicos, mudança do ambiente, ajuste na medicação, tratamento de problema de visão e outros cuidados específicos, dependendo, claro, da condição de cada paciente. Dentro desse contexto, eu queria falar um pouquinho sobre exercício físico. Existem vários tipos de exercícios e atividades que ajudam a prevenir as quedas nos idosos. Os exercícios físicos podem melhorar força, equilíbrio, coordenação, flexibilidade, e isso tudo reduz o risco de queda e aumenta a confiança e a independência dos idosos. Alguns exemplos de atividades que podem ser benéficas incluem exercícios de equilíbrio, exercícios específicos para melhorar o equilíbrio, como ficar em um pé só, caminhar em linha reta, levantar-se da cadeira sem usar as mãos, podem ser úteis para treinar a estabilidade do corpo e reduzir o risco de quedas. Exercício de fortalecimento muscular. Exercícios que fortalecem os músculos das pernas, dos glúteos, abdômen, costas, podem melhorar a estabilidade, a postura, a coordenação, reduzindo o risco de queda. Exemplos de exercícios que incluem agachamento, elevação da panturrilha, flexão da perna, entre vários outros. Em geral, os grupos musculares que devem ser estimulados e treinados envolvem músculos das pernas, dos glúteos, abdômen, costas. Eles são importantes para a estabilidade e o equilíbrio do corpo. Além disso, o treinamento desses músculos abdominais e também lombares podem ser particularmente benéficos, já que esses músculos ajudam a manter a postura e a estabilidade do tronco. Pois é, a musculatura ela é muito importante para os idosos. Exercícios de flexibilidade. Exercícios que melhoram a flexibilidade, como alongamento de pernas, de braços, de costas, podem ajudar a melhorar a mobilidade e a coordenação. Também reduz o risco de queda. Atividades aeróbicas. Atividades aeróbicas como caminhar, andar de bicicleta, dançar, nadar, são benéficas. Elas melhoram a resistência cardiovascular, também melhoram força e também melhoram o equilíbrio. Isso tudo reduz o risco de queda. Treinamento de marcha. O treinamento de marcha pode ser útil para melhorar a marcha, a postura e a coordenação, reduzindo o risco de queda. É importante que se destaque que os exercícios devem ser adaptados às capacidades e às condições de saúde desse indivíduo. É recomendado que os idosos consultem o seu médico ou um profissional de saúde antes de iniciar qualquer programa de exercício e que realizem essas atividades sob a supervisão de um bom educador físico que tenha sido capacitado para essa demanda. Se você tem algum idoso na família, não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas envolvidas no cuidado deles. Eu tenho visto muitos pacientes com fratura de fêmur internados e é nosso dever reduzir essas internações e esse impacto negativo na saúde dos idosos. Se você ainda não me segue no Instagram, me acompanhe lá para conteúdo mais frequente. Obrigado e até a próxima!